Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Ontem nós tivemos... tudo bem dentro do contexto aí, né, Silvestre? Olha, ontem nós tivemos a divulgação dos números da Relação Anual de Informações Sociais de 2019, a RAIS, e mostrando que o número de empregos formais avançou quase 2% em 2019, mas a média salarial caiu 1,31% em relação a 2018. E mesmo com esse pequeno aumento, ainda assim o número de empregos formais, aproximadamente 47 milhões e meio, está bem abaixo do período 2013-2015, quando chegou a quase 49 milhões e meio de postos de trabalho. Como é que você analisa esses dados, Silvestre? Então, Glauco, acho que o primeiro aspecto a ser considerado, o dado foi positivo, né? Apesar de ter sido pouco menos de 2% de crescimento, acho que tem alguns aspectos a serem considerados nesses dados divulgados ontem, da Relação Anual de Informações Sociais. O primeiro que você já destacou é que, mesmo com esse crescimento positivo, o contingente ou o estoque de trabalhadores, né, de 47,5 milhões, cerca de 47,5 milhões de pessoas, está inferior mesmo ao ano de 2015, que foi o primeiro ano da recessão. O segundo é a própria queda na remuneração, né? E também eu acho que aí, do ponto de vista que a gente poderia destacar como positivo, digamos assim, é o fato de você ter uma pequena queda na diferença, né, ou uma redução na diferença entre os salários dos homens e os salários das mulheres. Embora tenha sido uma coisa muito ligeira, digamos assim, quer dizer, a diferença caiu de 13,5% era 14,4% em 2018, caiu para 13,5% em relação a esses dados aí do ano de 2019. Né? Mas, de toda forma, quer dizer, o conjunto da obra eu diria que é muito ruim, né? Porque, em que pese a surpresa de ter sido positivo, você tem aí também queda na remuneração, né? Você teve também uma redução, né, dos contratos seletistas por prazo indeterminado. Isso é uma sinalização da piora do mercado de trabalho, tá certo? Então, um destaque aí também é o fato de você ter esse dado ter sido puxado, digamos assim, por um crescimento maior aí da indústria da construção, né, que vinha dando sinais de recuperação, né? Então, a surpresa foi o fato desse dado ter vindo positivo em 2019, esse dado do emprego. Agora, Silvestre, você citou um dado aqui que é justamente essa questão da redução nos contratos seletistas com prazo indeterminado. É uma proporção bem significativa aqui, a diferença que os de prazo determinado ganharam peso passando de 1,1% para 14% no período entre os vínculos de CLT no país. Quer dizer, é algo que na verdade interfere na própria programação do trabalhador, né? Que faz ali um contrato CLT por tempo determinado, que é bem diferente do por tempo indeterminado, e não tem projeção, inclusive, para se programar ali, o que pode atrapalhar, inclusive, o próprio andamento da economia, porque diminui a possibilidade de consumo também. O mercado interno fica um pouco mais retraído quando o trabalhador tem esse tipo de contrato, né, Silvestre? Sim, é verdade. Isso chama atenção, né? Esse crescimento aí da participação dos contratos seletistas por tempo determinado. E isso indica essa piora, né? Nesse sentido, quando você tem o contrato por tempo indeterminado, o trabalhador, né, ele tem condições melhores de planejar a sua vida, de ter uma garantia maior da sua remuneração, tá?
E quando se trata de prazo determinado, como o próprio nome diz, já está, né, o prazo está estabelecido. Então, isso acaba gerando também uma insegurança maior por parte do trabalhador. Então, e como eu falei, isso é uma indicação, né, da piora do mercado de trabalho, né, Glauco? Que pese nós estarmos falando do emprego formal, nós não podemos esquecer que no Brasil você tem uma informalidade muito elevada no mercado de trabalho, né? E isso é muito ruim, tanto do ponto de vista para a renda e, portanto, o reflexo que isso tem na economia e particularmente no consumo, né? Quando você tem um contrato por tempo indeterminado, isso dá uma maior segurança, a perspectiva do trabalhador no tempo para organizar a sua vida, enfim. É um processo muito mais seguro, mais garantido, né, do que mesmo sendo com contrato formal, mas por prazo determinado. Também a gente tem outro Acho aspecto. que um outro dado, pode falar, Glauco. Não, pode falar, Silvestre, que eu ia falar em relação à questão da queda da remuneração média também. Sim, esse também é um outro dado, né? Você tem uma queda na remuneração que decorre também, né? Quer dizer, é claro que é mercado formal, mas todo o processo do mercado de trabalho e, sobretudo, o mercado informal, isso vai acaba influenciando, tá certo? Do ponto de vista da massa salarial, né? E aí esse é o dado divulgado ontem pelo Ministério da Economia, em relação à RAIS, apontando essa queda na remuneração dos do mercado formal de trabalho. Então, é ruim, né? Porque isso tem reflexo na renda, no consumo, na atividade econômica e assim por diante. E, inclusive, é uma queda que vem acontecendo desde 2017, né? Quer dizer, não foi só um ano, já pode configurar quase uma tendência, Silvestre, porque em 2017 a remuneração média era de R$ 3.213,14, depois passou em 2018 para R$ 3.198,05 e agora em 2019 para R$ 3.156,02. Quer dizer, uma queda aí, uma série de 3 anos, o que deveria preocupar, na verdade, o país, né? Sim, você já tem essa queda já em 2000 é uma queda 3 anos consecutivos, né, de queda na renda, considerando que nós estamos vivendo numa economia com uma taxa de inflação muito baixa, né, mas não deixa de ser uma queda na renda. E eu acho que mais grave ainda, né, Glauco, que as projeções indicam que em 2020 essa queda deve ser muito mais acentuada. Primeiro porque você já tem a economia, mesmo independentemente da pandemia, que teve um reflexo, um impacto pesado na economia brasileira e, enfim, nas pessoas de uma maneira geral, o provável é que a queda na renda esse ano se acentue, pelo fato acentuada pela pandemia, mas também um reflexo daquilo que já vinha acontecendo com a economia, ou seja, a economia já vinha com um crescimento muito pequeno e os próprios dados do primeiro trimestre de 2020 indicam isso. Veja que nós não tínhamos pandemia ali ainda. E o dado já foi negativo em 1,5% do crescimento do PIB. Portanto, é de se esperar uma piora na renda, né, do trabalhador agora no ano de 2020. A economia não estava decolando, como disse uma vez aí o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os dados mostram isso de forma bastante evidente, Silvestre. Agora, falando de segurança do trabalhador. Ontem o governo propôs conceder até 2 parcelas extras do seguro-desemprego para quem foi demitido sem justa causa entre 20 de março e 31 de julho. Uma ideia que foi apresentada ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT. Mas a proposta dos trabalhadores era conceder essas 2 parcelas para quem fosse demitido até 31 de dezembro, até porque os efeitos, os impactos da pandemia não se restringem ali a esse período entre março e julho. Como é que você vê essa espécie de contraproposta do governo, Silvestre? Então, essa proposta, Glauco, que é da bancada dos trabalhadores no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
que previa exatamente isso, vocês expandir as parcelas, mas até para todos os trabalhadores que fossem demitidos até 31 de dezembro, que coincide inclusive com o estado de calamidade pública decretado lá em março, quando veio, pelo governo federal, quando veio a pandemia. Mas a proposta do governo é conceder 2 parcelas extras, no entanto, só para aqueles trabalhadores que foram demitidos, acho que entre 20 de março e 31 de julho, né? E que, infelizmente, não atende, né? Porque muitos trabalhadores continuaram sendo demitidos após o mês de julho, né? E vão continuar sendo demitidos. Então, é uma proposta que não atende, né, o conjunto dos trabalhadores que seriam, que vão ser demitidos até 31 de julho, né? É uma proposta essa proposta estima-se que atenderia cerca de 6 milhões de trabalhadores, essa proposta da bancada dos trabalhadores do CODEFAT, enquanto essa do governo, segundo as suas próprias estimativas, teria um alcance da ordem de 2,7 milhões de pessoas. Então, tem uma diferença muito grande, né? E veja, é fato, as pessoas, como você tem essa crise, né, e os dados até agora divulgados do mercado de trabalho revelam isso, você vai ter um aprofundamento da crise, portanto, aumento do desemprego, e seria mais do que justo que esses trabalhadores tivessem acesso a essas parcelas extras do seguro-desemprego. Tá certo, Silvestre. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Gal. Bom dia para vocês. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.